Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova a medida provisória e vira palco de polêmica sobre a anistia ao Caixa 2 de campanha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o projeto que trata do assunto vai ser votado junto com o pacote de 10 medidas contra a corrupção, apresentado pelo Ministério Público e discutido na comissão especial. E você vai ver também: reportagens especiais mostram que os seus dados pessoais estão nas mãos de gente que você nem conhece. E para muitos, essas informações viram dinheiro. O uso e o compartilhamento de dados pessoais por empresas e pelo governo estão na mira de uma comissão especial da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a proposta que limita os gastos públicos vai começar a ser votada no plenário no dia 17 de outubro e encerrada até novembro. Na última semana de trabalhos antes da eleição, os deputados aprovaram uma medida provisória que garante a liberação de recursos já previstos para o Rio por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Já a sessão do Congresso, que iria concluir a votação das bases do orçamento do próximo ano, não foi realizada por causa de uma polêmica. A anistia ao Caixa 2 gerou protestos no plenário da Câmara e repercutiu no governo. O que causou polêmica no plenário da Câmara dos Deputados esta semana foi o que não foi votado. Na segunda-feira, apesar de ter sido divulgada uma pauta com requerimentos de urgência, uma medida provisória e acordos internacionais, o que se colocou em votação foi uma lista mais enxuta. A medida provisória que autoriza repasse de 3 bilhões de reais da União para o Rio de Janeiro, ainda referente aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que foi aprovada por unanimidade, e uma outra proposta não prevista e sem acordo entre os parlamentares, que altera regras eleitorais. Contra esse projeto, que é uma surpresa para a maioria dos deputados, que é uma anistia de Caixa 2, de crimes eleitorais, etc. Não é contra essa medida provisória. Miro Teixeira não foi o único a reclamar da inclusão de um assunto que não foi combinado com os líderes partidários. Os deputados também questionavam qual seria o teor do texto, já que o projeto está parado na Câmara desde 2007. O temor era que, ao aprovar o endurecimento do combate ao uso ilegal de dinheiro em campanha, o chamado Caixa 2, acabasse também livrando os políticos que cometeram esse crime até agora. Estou alertando às 20 horas e 45 minutos para que não caiamos numa armadilha de votar alguma coisa que, no fundo, vai significar uma anistia, pegando o país de surpresa, sem sequer o presidente da casa aqui, ocupando a presidência da República interinamente. Foi criada uma comissão especial das 10 leis anticorrupção. A medida número 8, ela versa sobre esse tema absolutamente. Criminalização do Caixa 2. Todos nós não temos conhecimento do texto. Vamos ouvir. Eu gostaria de evitar, senhor presidente, evitar que nós entremos em votação e já retira de pauta em acordo absoluto dessa casa. Eu vou retirar de ofício o projeto. Está retirado de ofício o projeto. Na terça-feira, a polêmica continuou e terminou inviabilizando uma sessão do Congresso Nacional que poderia ter concluído a votação da LDO, a lei que traz as bases para o orçamento do país. Novamente houve protestos e explicações. Perdemos uma bela oportunidade ontem. O país acompanhava, esperava, e de repente apareceu uma matéria para ser votada. Entre uma intenção e uma ação, orquestraram uma sessão que esvaziou as determinações que tínhamos de cada parlamentar, em cada partido, de votar a LDO, votar o FIES e outras matérias afins. Os líderes todos, quase que todos, com exceção, vale dizer, da Rede e também do PSOL, quase que a totalidade dos líderes da casa estavam presentes na reunião na sala do deputado Maranhão, na sala, na verdade, da presidência da Câmara. Eu cheguei lá e falei assim, eu preciso do parecer, eu preciso do substitutivo, eu preciso saber quem relatará esse projeto para eu poder colocar na pauta e reiniciar a sessão. Aí eu percebi no plenário que havia uma rejeição por parte dos liderados de diversos partidos que não queriam votar aquela proposta.
eu, pura e simplesmente, encerrei a sessão de ofício, ou seja, pela vontade do presidente que estava dirigindo os trabalhos, retirei da pauta e encerrei a sessão. Foi exatamente isso que aconteceu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista em São Paulo que não pretende pautar de forma separada o projeto de lei que criminaliza o Caixa 2 eleitoral. Segundo ele, o tema vai ser votado junto com um pacote de 10 medidas contra a corrupção apresentado pelo Ministério Público e discutido na comissão especial. E os deputados dessa comissão também criticaram a inclusão do Caixa 2 eleitoral na pauta do plenário. Na semana que passou, a comissão ouviu um representante da Defensoria Pública que apontou problemas nas propostas anticorrupção. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Emanuel Queiroz, fez duras críticas ao projeto do Ministério Público de combate à corrupção. Entre as medidas estão as restrições à concessão de habeas corpus, a rejeição de recursos considerados protelatórios e o aumento de penas. Mas o ponto mais atacado pelo jurista foi a obtenção de provas por meios ilícitos, desde que obtidos de boa fé. A admissão da prova mediante violação das garantias constitucionais é uma agressão direta à Constituição da República e à permissão, por exemplo, para se admitir uma prova obtida mediante tortura. Contra isso não é possível se concordar, isso é o retorno ao obscurantismo. Já o jurista Modesto Carvalhosa tem uma opinião oposta. Ele acredita que a proposta significa uma valiosa ferramenta para o combate à corrupção e que todas as medidas propostas pelo Ministério Público respeitam a Constituição. São medidas absolutamente necessárias ao combate à corrupção, porque elas desestimulam esse tipo de conduta da parte dos agentes públicos e daqueles que contratam com a administração pública e, portanto, criam um clima jurídico, não só no plano judiciário, mas no plano também administrativo, que desestimula efetivamente a prática da corrupção. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, garantiu que as medidas consideradas inconstitucionais serão excluídas do relatório final. Muitas coisas que estão tramitando aqui mexem no Código de Processo Penal, mexem no Código Penal que são passíveis de revisão. Outro assunto que deu o que falar foi uma medida provisória do governo federal que altera as regras do ensino médio. A MP ainda terá que ser aprovada pelo Congresso, que também tem uma proposta sobre o mesmo tema, pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. A medida provisória prevê as alterações que aumentam a carga horária de ensino e dão opções de escolha de disciplinas aos estudantes. Crianças e jovens não podem aguardar, e daí a ideia da medida provisória. Queremos, aliás, dar um salto de qualidade na educação brasileira. O ensino médio brasileiro é dividido em 3 anos de ensino e 13 disciplinas obrigatórias. Com as novas regras, metade do total da carga horária de ensino médio deverá se concentrar na Base Nacional Curricular Comum, que ainda será definida nos próximos 2 anos. Serão as disciplinas comuns a todos os estudantes do país. O restante do tempo, a outra metade, deverá ser flexibilizada a partir dos interesses do próprio aluno e das especificidades de cada rede de ensino no Brasil. Daí, os estudantes poderão seguir com ênfase em 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A legislação agora, ela na verdade abre para infinitas possibilidades. Você não vai mais ter um modelo único de ensino médio. Então, uma trajetória possível é essa, que o Estado defina para uma determinada escola que ao longo de uma carga horária equivalente a 1 ano e meio, ou seja, 1.200 horas, o aluno vai ter o atendimento da Base Nacional Curricular Comum e ainda no 2º ano ele já escolha o caminho que ele vai seguir em termos da ênfase que ele pode fazer. A escola não é obrigada a ofertar as 5 ênfases. Que cada estado, cada sistema estadual de educação possa gerenciar justamente a sua própria rede a partir de uma base única nacional, mas que tenham percursos a partir da realidade local.
Outro ponto importante da medida provisória é o aporte de recursos federais para a escola em tempo integral. R$1,5 bilhão serão alocados para o orçamento de 2017 e 2018 para apoiar os estados na ampliação da carga horária, de 800 horas anuais para 1.400. A Câmara já está analisando um outro projeto que altera as regras do ensino médio. O texto, inclusive, foi aprovado por comissão especial e está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara. Deputados ligados à área de educação dizem que esta proposta é semelhante à medida provisória enviada pelo governo Michel Temer. Existe esse projeto, foi discutido durante muitos anos na Câmara, só que nós não estamos conseguindo aprovar esse projeto. E por quê? A pauta está trancada, é a questão de medidas provisórias. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Reportagens especiais mostram que os seus dados pessoais estão nas mãos de gente que você nem conhece. E na maioria das vezes, é você mesmo quem fornece essas informações. Só um instante. Você já recebeu um cartão de crédito de um banco numa bandeira que você não costuma usar? E já pesquisou um produto na internet e recebeu em seguida um monte de propagandas de algo semelhante, como um hotel, exatamente naquela cidade de praia para onde você vai nas próximas férias? Isso acontece por causa do uso de dados pelas empresas. Informações pessoais como e-mail, telefone e endereço hoje podem ser repassadas ou até vendidas de uma loja para outra sem autorização do cliente. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar os projetos de lei que têm o objetivo de limitar o uso e o compartilhamento dos seus dados. A reportagem especial é de Mariana Monteiro e Cláudia Lemos. O empresário Samuel Ninô faz compras pela internet há muito tempo. É verdade que ele já usou mais a rede para consumir. Reduziu as compras virtuais quando percebeu que cada vez que fazia o cadastro em um determinado estabelecimento, seus dados eram repassados para outras lojas, sem que ele tivesse dado autorização para isso. Hoje eu até tenho receio de passar meu e-mail. É comum que na minha caixa de entrada eu ter vários e-mails de lojas que eu já fiz, ou então você vai fazer alguma compra pela internet e acaba que do nada você começa a receber um monte de propostas, de produtos relacionados. Para diminuir a invasão de spams em seu computador, Samuel mudou de hábitos. Toda vez que eu ia usar algum aplicativo, ele tinha aquela opção de logar com o Facebook e eu fazia isso com uma frequência. Hoje eu não faço mais, porque eu percebo que depois que eu comecei usar essa opção de logar com o Facebook, de certa forma esses aplicativos eles tinham acesso a todas as minhas informações. Você já recebeu alguma mensagem no seu celular avisando de uma liquidação, uma nova coleção em uma loja em que você nunca entrou? Eu já, e isso é mais comum do que pode parecer. É que quando você faz o cadastro em uma loja, um banco ou outro estabelecimento, não há nenhuma garantia de que aqueles dados vão ficar somente ali. Muitas lojas vendem os seus dados para outros estabelecimentos. Alguns projetos em análise aqui na Câmara dos Deputados têm o objetivo de proteger essas informações. O mais recente foi enviado em maio deste ano pelo governo. Ele prevê que os seus dados pessoais só possam ser usados com a sua autorização. As empresas que desrespeitarem as regras serão punidas. São considerados dados pessoais aqueles que podem levar à identificação exata da pessoa. O projeto do governo sobre o tema chegou a tramitar em regime de urgência aqui na Câmara, mas ela foi retirada em julho. O deputado Sandro Alex, que foi relator da proposta naquele período, acredita que o tema merece sim ser analisado com prioridade, mas também com outro cuidado. O tratamento dos dados pessoais é urgente, é pertinente, é necessário, mas ele precisa equilibrar, a garantia dos direitos fundamentais, a sua individualidade, com o mercado, com os negócios, com o crescimento do país. O tratamento de dados em grande volume é chamado de Big Data.
Especialistas preveem que ele vai render 1 trilhão e 600 milhões de dólares para as empresas do setor nos próximos 4 anos e fazer crescer o PIB mundial em mais de 15 trilhões de dólares só com o aumento da produtividade. Mais de 100 países já têm leis para definir como os dados devem ser tratados. Os empresários acham que já está mais do que na hora de se aprovar uma lei sobre o tema. O equilíbrio para que não iniba os negócios, mas também que os dados sejam assegurados. Eu quero que os meus dados sejam protegidos. E alguma vez você já jogou Pokémon Go ou pediu Uber pelo celular? Pois saiba que as informações sobre a sua localização foram armazenadas pelas empresas que gerenciam esses aplicativos. E o pior, ainda não existe nenhuma lei brasileira que proíba essa prática. Janaína tem 27 anos e já é profissional há algum tempo. O amigo dela, Bruno, tem 23 e está no último ano da faculdade de Direito. Depois das obrigações do dia, os dois vêm aqui para o parque da cidade, o mesmo frequentado por Eduardo e Mônica, aqueles da música da Legião. Só que em vez de bicicleta, o brinquedo deles é o celular e o jogo do momento, o tal Pokémon Go. Hoje é dia de semana, mas no sábado, essa praça fica coalhada de jovens e também de crianças à caça dos mais diferentes Pokémons. São esses bichinhos inspirados nos animes ou animes japoneses, como se fala em português, e que fizeram sucesso na TV quando Janaína e Bruno eram crianças. O Pokémon Go usa GPS e realidade aumentada. Assim que você começa a jogar, a empresa que criou o jogo passa a ter acesso à sua localização e a imagens do local onde você está, inclusive se for na sua casa. E se você não quiser se expor? Tem adulto que não liga nem um pouco para isso. Tem gente que não tá nem aí. Eu, por exemplo, não me importo muito, sabe, com essa questão de alguém saber onde eu moro. Eu não tenho nada a esconder, não tenho nada demais na minha casa, então... A questão é que hoje nenhuma lei brasileira impede os donos de aplicativos com recursos de localização de aproveitarem esses dados como quiserem. Por exemplo, o Waze poderia vender os dados sobre os trajetos dos clientes para seguradoras empregarem na avaliação dos preços. Muitos aplicativos e sites com sede no exterior já pedem que você autorize o armazenamento ou o compartilhamento de seus dados pessoais com outras empresas. Uma das principais novidades do projeto de lei sobre dados pessoais analisado aqui na Câmara é que ele exige consentimento para uso das informações dos brasileiros. Todo esse cuidado com a privacidade precisa também valer para o mundo real, como quando você fornece seus dados para entrar num prédio, por exemplo. A proposta cuida desses casos. Por tudo isso, militantes da área acham que é fundamental transformar logo o projeto em lei. Esse projeto de lei hoje ele é crucial. A gente tem uma urgência no Brasil de uma lei geral que estabeleça esse tipo de proteção para qualquer pessoa. O deputado Sóstenes Cavalcante foi relator dos projetos na Comissão de Ciência e Tecnologia antes da criação da comissão especial. Ele defende a inclusão de 3 questões. O primeiro tema é a proteção da localização, do endereço, que isso em nenhum dos 2 projetos se aborda. Segundo item é a proteção, porque tem itens muito superficiais da proteção à criança ou adolescente. Nós precisamos, em especial, por conta da pedofilia, por conta de sequestro de crianças e tantas outras coisas, a criança e adolescente, nós endurecermos um pouco mais a legislação. E, por último, a comercialização dos dados sem a prévia autorização do detentor desses dados. A falta de uma legislação sobre dados pessoais no Brasil pode deixar a nossa população muito mais vulnerável em relação a crimes. Isso porque não existe a chamada reciprocidade das leis, que permite a troca de dados entre países. Terroristas e criminosos sexuais estão entre os que têm hoje, sem a lei, mais facilidade de entrar no Brasil. A
As Olimpíadas que acabaram de acontecer no Rio de Janeiro e as Paraolimpíadas poderiam ter sido ainda mais seguras. As fronteiras brasileiras ainda continuam abertas a terroristas, torcedores violentos e turistas suspeitos de pedofilia. É que países onde a legislação que protege dados pessoais já existe têm o direito de se negar a dar às autoridades brasileiras informações sobre suspeitos de crimes. É o chamado princípio da reciprocidade. Um país só é obrigado a colaborar com o outro quando os dois têm legislações semelhantes. Ou seja, o Brasil teria que editar uma lei que autorizasse o governo a dar informações sobre um suspeito que está saindo daqui e indo para o outro país. E a legislação da União Europeia é de 1981. Nós estamos atrasados há décadas, não apenas em relação à União Europeia, mas também em relação à própria América Latina. A ex-relatora da CPI mista contra a exploração sexual de crianças e adolescentes defende a manutenção dos cadastros de criminosos sexuais. Uma pessoa que tem esse histórico, ela fique registrada, mesmo após o cumprimento de pena, porque nós precisamos prevenir a ocorrência de novos crimes e nós sabemos que a reincidência nestes crimes é extremamente alta. Uma lei para proteger dados pessoais tem também que tratar dos chamados dados sensíveis. São aqueles que determinam qual a sua religião, sua orientação política, seus gostos pessoais e até sua orientação sexual. Ou seja, informações superíntimas, que você só daria aos amigos. Quem tem direito de ter acesso a essas informações? Na época da ditadura, o governo usava informações desse tipo contra pessoas que se opunham ao regime. A lei não deve proteger o cidadão apenas no seu relacionamento com as empresas, mas deve proteger também o cidadão no seu relacionamento com o Estado, para que os dados que são mantidos nas bases informáticas das agências de persecução criminal não sejam transferidos indevidamente ou usados irregularmente para prejudicar um cidadão. O Ministério da Justiça, que elaborou a proposta em discussão, concorda com a necessidade de proteção também contra excessos de órgãos de segurança, mas quer que ela seja tratada em outra lei. Considerando essa complexidade, optamos por tratar em outra norma, que vai seguir os princípios dessa lei geral nesse texto que está em discussão no Congresso. Na quarta e última reportagem da série sobre segurança de dados, vamos saber o que o governo tem feito para garantir a privacidade das pessoas, mesmo sem uma lei específica sobre o tema. O Enem, as outras provas e censos do Ministério da Educação são ótimos exemplos de como obter os dados pessoais pode ser importante para traçar perfis. Claro que o MEC precisa saber quantos alunos vêm de escolas públicas, quantos estão no ano escolar correspondente à idade, quantos repetiram o ano, quantos são superdotados e assim vai. Esses dados são determinantes para que se elabore políticas públicas para melhorar a educação. O INEP é o órgão do Ministério da Educação que lida com essas informações. A gente utiliza uma série de informações a partir desse banco de dados, né, para que a gente possa dar transparência à sociedade dessa política pública de avaliação, seja do Enem ou de outras avaliações do INEP, mas sempre mantendo a reserva com relação ao nome do candidato. Mas sem uma lei que preserve o sigilo dos dados, como garantir atualmente que as pessoas que estão invisíveis não serão identificadas? As instituições que são contratadas pelo INEP para fazer a aplicação do processo de avaliação e correção também assinam um termo, né, de confiabilidade para usar esses dados. É aqui nesta sala que 4 funcionários de uma empresa terceirizada monitoram a segurança de todas as informações sobre os estudantes brasileiros. Aqui também podem ser encontrados hackers ou pistas de que uma prova do Enem, por exemplo, foi fotografada e colocada nas redes sociais. Esta aqui é a sala cofre, onde todas as informações estão guardadas a 7 chaves.
Só acessa o cofre quem passar pelo teste da Digital. Mesmo com todos esses cuidados, o diretor de tecnologia do INEP defende a existência de uma lei. Conseguir uma informação antigamente, num papel, 2 era uma coisa. Hoje, ao conseguir 50 milhões de informação sobre 50 milhões de alunos, ou o e-mail de 8 milhões de alunos do Enem, ou de um sistema do Revalida de Medicina. Então, assim, tem que existir um modo de punir devido à quantidade do prejuízo que pode ser feito. A demora na definição das regras de proteção dos dados vai criar mais uma dificuldade. O que fazer com os dados que já foram coletados antes da regulamentação? As empresas que trabalham no processamento desses dados defendem que a lei só pode valer para as informações que forem coletadas daí para frente. A legislação enxerga o para frente, o retroativo, ela é um legado que ela não tem gestão. A gente entende também que tem que ter uma maturação após a aprovação da legislação de cerca de 3 anos para que a sociedade entenda, os mecanismos sejam ajustados para a eficiência da legislação. Relator do projeto mais antigo sobre o tema, de 2012, o deputado Sóstenes Cavalcante concorda com a avaliação das empresas. Por isso mesmo, defende a agilidade na edição de uma lei. Todos têm, inclusive no governo, o entendimento da necessidade da aprovação. Agora precisamos diminuir um pouco a resistência das empresas privadas que querem, logicamente, negociar os dados de uma empresa para outra. Isso precisa ser evitado. Os projetos de lei sobre proteção de dados pessoais vão ser analisados por uma comissão especial, criada no final de agosto, que está em fase de indicação dos integrantes pelos partidos. Depois, os projetos seguem para o plenário. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!